Então, Mateus 25, nós vemos que é uma parábola bastante conhecida. É uma parábola que não há quem nunca tenha ministrado ela ou até mesmo buscado entender. É uma parábola que sempre está presente nas igrejas. Nós mesmos já participamos de alguns entendimentos, ministrações sobre elas e são sempre bem profundas. Mateus 25, eu vou iniciar novamente, versículo 1, como sempre vamos versículo por versículo. Ele diz: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. O reino de Deus, ele é caracterizado por vários tipos de pessoas, mas eles são divididos em 2 tipos: aqueles que estão com as candeias acesas e aqueles que estão sem o azeite, aqueles que estão preparados e aqueles que estão negligentes. Então, há 2 tipos de igreja, há 2 tipos de pessoas na igreja e assim 2 tipos de igreja: aqueles que creem, aqueles que não creem, aqueles que estão se preparando para o retorno do Senhor, aqueles que estão se preparando para quando as portas do céu for abertas e o Filho do Homem for revelado. Esses, estando limpos, purificados, estão preparados, aguardando esse momento. Mas existe o outro lado, o outro tipo de igreja, que é aquele que o Nonato ministrou, falou sobre a porta larga, que a irmã Rosemary falou sobre a porta larga. Aqueles que estão vivendo de qualquer jeito, para resumir, vivendo de qualquer jeito, do jeito que o seu coração quer, do jeito que a sua mente direciona, do jeito que os seus sentimentos, o sentimento que tem domina, a mente, as palavras domina, o coração, o sentimento domina. Então nós vemos que existem esses 2 tipos de pessoas que também caracterizam 2 tipos de igreja. Essas 10 virgens representam os povos que ficaram espalhados, por todo o mundo. Então, teoricamente, nós estamos dentro dessas 10, e essas 10 está falando de nós. E ele diz que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. O significado da palavra pegaram, tomaram, em algumas linguagens tomaram ou pegaram, é no sentido de não largar, agarrar, se apropriar, reivindicar para si. Então, quando nós olhamos, portanto, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias. O que ela mostra a princípio, esse versículo? Um povo que faz parte, que são 10 tribos que estão espalhadas, que pegaram, agarraram, se apropriaram e reivindicaram para si a salvação. Que pegaram para si, guardaram em si a salvação. Ou seja, todos de algum modo, de sincero coração, de verdade, levando a sério, se aproximaram de Deus. Todas as 10, de igual modo, reivindicaram, se apropriaram, não largaram a sua salvação, não largaram a Cristo, não largaram a Deus em nenhum momento até aqui, mas se agarrou à verdade, levou a sério. Amém? Compreenda isso, eu quero que você entenda isso. As 10 desde o início pegaram e não largaram, se apropriaram do reino de Deus, de verdade. E aí ele diz, pegaram suas candeias
E o que é candeia? Vocês vão achar magnífico. Candeias aqui, nós poderíamos dizer que é isso aqui, ó. Isso aqui pode ser considerado uma candeia? Sim ou não? Sim. Sim. Porém, candeia aqui, ela significa roupas brilhantes. Roupas brilhantes. Significa tocha, chamas. Ou seja, 10 tribos espalhadas pelo mundo, no qual estamos nós dentro delas, agarraram a salvação, a santidade, reivindicaram para si, se apropriaram da verdade, levaram a sério e vestiram roupas brilhantes, brilharam, estavam cheios de vida, cheios do poder, se vestiram de glória, se vestiram com vestes de justiça, como diz Apocalipse 19:8. E todas as 10 foram encontrar com o noivo. Amém? O versículo 2 diz: 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. A palavra sábia é prem, que significa, sábia significa controlada, freio, significa coração, mente, percepção, julgar, entendidas, sábio, que tem discernimento, prudente, esperto, inteligente, pessoa correta e boa, que tem salvação. Essa palavra sábia, ela tem uma infinidade de características, de significado. Essas foi a que eu coloquei. Ou seja, 10 tribos que agarraram o reino. Eu sempre vou repetir isso aqui para que vocês não esqueçam. Agarraram o reino, levaram a sério o evangelho, a verdade, reivindicaram para si mesmo, vestiram roupas brilhantes, estavam cheios de glória, de vestes de justiça, e 5 delas eram sábias, ou seja, eram controladas pelo Espírito Santo, era refreada pelas palavras do Espírito ou pela palavra de Deus, tinha um coração transformado, uma mente, uma percepção diferente, sensibilidade espiritual, julgava todas as coisas espiritualmente, eram entendidas, tinham discernimento, prudente, sabia o que decidir, aonde pisar, onde devia ir, o que devia fazer, esperto, não se deixava enganar pelas artimanhas do inimigo, inteligente, ou seja, usava a sua mente para trabalhar no reino, pessoa correta e boa, ou seja, que tem a natureza de Deus. Ou seja, essas pessoas andavam em salvação, com o coração transformado pela obra do Evangelho de Cristo, uma mente liberta e moldada no caráter do Espírito Santo, pessoa sensível, pronta a julgar espiritualmente a qualquer causa espiritual e que tem a natureza boa, correta, ou seja, a natureza que é dada por Deus, como nós estudamos, e é refreado em tudo pela palavra e pelo Espírito. Então essa é a característica das virgens sábias, daquelas que eram sábias. Elas andavam em justiça verdadeiramente. Filipenses 4:8 diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou de digno louvor, nisso pensai. Tudo que aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Então,
todas essas características daquilo que era verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, tudo que era bom, tudo que era de boa fama, de excelente para o Senhor, digno de louvor, essas eram as características das virgens prudentes. E deve ser exatamente assim que nós devemos ser encontrados, com prudência, ou seja, com temor, com medo de pecar contra Deus, com respeito pelo nome do Senhor. Então, nós podemos entender que todas as 10 agarraram a salvação, agarraram a presença, vestiram-se do reino de vestes de justiça, eram sábias e nós vemos as características. Porém, o mesmo versículo 2 ele diz: mas outras 5 eram inconsequentes. Vamos nós com a palavra inconsequente. Mas antes vamos para Mateus 13, versículo 47 até o 50. Ele diz assim: o reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os bons em cestos, mas joga fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Então nós vemos que há muitos tipos de pessoas, e não somente isso, mas que vivem várias formas do Evangelho do Senhor. Porém também existem muitos tipos de pessoas que são chamadas pelo mesmo evangelho da salvação, mas que seguirão o evangelho com o coração ruim, sem transformação. E outros seguirão o evangelho com o coração bom e transformado, buscando a santificação a cada dia. Então ele diz, olha, o reino ele é comparado a uma grande rede que pesca peixe de todas as formas, peixes bons e peixes ruins. Então o evangelho ele alcança todos os tipos de coração. Porém há pessoas que andam com o coração justo dentro do evangelho puro, e outras pessoas que ouvem, que seguem até, são seguidores do evangelho de Cristo, mas seguem de boca e não com integridade e não com coração. Ainda em Mateus 22, versículo 9, diz assim: e depois, esse é o convite, da mensagem que o Nonato trouxe. E depois às esquinas das ruas, e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quanto puderam encontrar, gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Então nós vemos que o chamado para uma vida de santidade, ela está sobre todos. Seguir com o coração justo está sobre poucos. Então há uma diferença nos seguidores de Cristo. Há dois tipos, como nós caracterizamos, dois tipos de igreja. Aqui segue verdadeiramente e aqui segue negligentemente, ao contrário de verdadeiramente. Então a palavra aqui, inconsequente, que essa parábola narra, ela significa, inconsequente, nécia ou tola, ela significa algo, ela representa algo que me trouxe muita tristeza, e esse é o ponto. A palavra inconsequente, nécia, tola, significa incrédulo. Significa que tem vontades secretas.
significa descrente, religioso, que faz tolices. Significa, esse é o pior, que se tornou insípido, sem sabor. O sal que perdeu a força. Significa louco, que só conversa tolice. Significa, tem vários outros significados que eu não quis pontuar aqui, não vou pontuar aqui, vou ficar só nessas. Ou seja, as tolas, preste bem atenção, eram aquelas que no início se vestiram de glória. As tolas eram aquelas que agarraram a salvação. As tolas eram aquelas que brilhavam, que vestiram vestes brilhantes, que acreditaram no Evangelho. Vocês têm noção do que é isso? As virgens que são consideradas tolas foram aqui um dia se apropriaram da salvação. Foram aqui um dia levou a sério a palavra de Deus, a justiça, até se vestiram do rei, se vestiram de justiça, mas se perderam a coroa no meio do caminho, se tornou incrédulo, negligente, deixou a luz ser apagada. Era o sal que perdeu o sabor. Era a luz que se apagou, se tornou louco, descrente e caiu da fé. Você tem noção do que é você entender isso aqui? As virgens tolas era alguém que caminhou com Cristo, era alguém que aceitou o convite da salvação, era alguém que se firmou no Evangelho, que se vestiu de glória, que se apropriou da palavra, que agarrou, a Bíblia diz, agarrou a salvação com unhas e dentes, mas deixou-se levar por outro caminho e se perdeu. Isso é triste. Isso é triste. Quem é considerado incrédulo? Senão aquele que já ouviu a palavra, que já experimentou, que já participou da palavra e não obedece. Quem crê, obedece. Quem não crê, não obedece. Quem é incrédulo senão esse? Quem é o descrente? Aquele que um dia foi crente, acreditou. Aquele que um dia viveu, participou. Quem é o religioso? Aquele que um dia foi ativo, vivo. Aquele que um dia sentiu. Aquele que um dia experimentou das riquezas espirituais. Aquele que operou. Aquele que viu. Esse é o religioso que se tornou frio, que se tornou tanto faz, mecânico, que faz tolice, que se tornou insípido, sem sabor. Quando vi isso, automaticamente nós lembramos. O Senhor diz, nós somos o sal da terra. Se esse sal perdeu o sabor, ele para nada serve senão para ser pisado. Então entenda, em nome de Jesus, as virgens tolas, elas foram sábias. Elas já foram sábias. A Bíblia é clara, ela diz que as 10 virgens pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o seu noivo. As 10 estavam prontas para encontrar, mas num determinado ponto, elas se tornaram inconsequentes. Misericórdia. E olha só, ele diz,
Eram aqueles que se vestiram de glória. Esse é o significado de inconsequente. Que se vestiram de glória exatamente com o significado, o mesmo sentido da palavra candeia, que é se vestir com vestes, roupas brilhantes. Se vestiram de glória. E ele continua. Se tornou louco, com desejos ocultos, vontades secretas. Sabe, vontade secreta não quer dizer que é só vontade de cometer um pecado gravíssimo. Vontades secretas pode ser vontade de não ir para a igreja, vontade de não meditar, vontade de não orar, vontade de se desligar, de não participar do corpo de Cristo, vontade de não ter conhecido o Evangelho para não ser cobrado por ele. Vontades secretas fala de vontades pecaminosas em qualquer âmbito que seja. Fala de armadilha que o inimigo coloca e que muitos caem. Porém, o que aconteceu para essas virgens se tornarem tolas? Se distraíram e se perderam do caminho. 1 Coríntios 10, versículo 6 diz assim: e as minhas pernas tremem. Coríntios 10 diz assim: esses fatos ocorreram como exemplos para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito: um povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como algum deles assim agiram. E num só dia morreram cerca de 23.000. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como algum deles fizeram e por isso foram mortos pela serpente. E não vos entregueis à murmuração, como algum deles resmungavam e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Paulo, ele faz uma advertência. Ele dá vários conselhos à sua igreja. E ele diz: olha, não se tornem idólatras. A idolatria, coisa de menino, de você ensinar menino na salinha das crianças. A idolatria não é apenas você se curvar ante uma imagem, mas a idolatria é tudo que você coloca assim de Deus. É a tua prioridade. Se a tua prioridade está nas coisas naturais, você é idólatra de coisas naturais. Se a tua prioridade está no trabalho, está em família, está... enfim, você sabe melhor do que eu aonde você tem estado mais e com quem você tem estado mais. É isso aí a idolatria. Idolatria também representa se curvar diante das situações, sem lutar, sem resistir ao diabo. Idolatria significa você caminhar numa tradição, numa cultura, num pensamento que pode ser verdadeiro ou falso.
E ele diz: não vos torneis idólatras. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à orgia. Se acomoda a comer e beber. E se levanta, ao invés de se levantar para trabalhar em algo, para construir algo no reino celestial, se entrega à orgia. E orgia ele fala de o que para você é festa, o que para você é alegria, o que para você é é orgia. E ele continua. Eu quero pular, falar de imoralidade. Tem vários pontos aqui onde eu poderia colocar, mas eu quero pular para esse. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo. Nós temos hoje a oportunidade de viver o Evangelho verdadeiro, de valorizar a palavra de Deus, de buscarmos a excelência no Espírito Santo. Nós somos todos os dias, nós temos a oportunidade de sermos aceitos por Deus no céu. Mas o que nós fazemos com essa oportunidade? Desprezamos e nos entregamos à idolatria? Desprezamos e nos entregamos a comer, beber, satisfazer os nossos desejos? Ou nós aceitamos e desprezamos tudo aquilo que nos afasta de Deus? Lembre-se, em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui entendendo uma coisa: as virgens imprudentes, nécias, tolas, uma vez, por um momento, no início, elas eram virgens adornadas, com vestes brilhantes, que se apropriaram do reino de Deus. Eu quero que você entenda isso. O Senhor ainda continua por meio do conselho de Paulo. Ele diz: olha, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Esse é um alerta que o Senhor quer nos fazer. Nós achamos que estamos bem, nos acomodamos no louvor, nos acomodamos a encontrar contigo, com Cristo na terça, no domingo. Muitas vezes chegamos aqui entregando um pouco de nós ou nada. Muitas vezes chegamos aqui esperando ser tocados. Muitas vezes chegamos aqui e é necessário que aquele que está ali com o microfone exorte, exalte, que repreenda, que traga, sim, é necessário haver isso. Mas se o seu coração ele estiver no Senhor, se a sua vontade for no Senhor, você já entrará aqui se autoavaliando, entregando na vontade do Senhor aquilo que Ele pede. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, nós marcamos um culto, nós nos reunimos em um culto para fazer a vontade do Senhor. Ao momento da palavra, o Senhor fala conosco. Ao momento do louvor, é o momento onde nós devemos colocar nossa consciência no altar. É o momento onde nós devemos confessar o nosso pecado. É o momento onde deveremos adorar o Senhor, cantar, se alegrar sim, se entristecer sim. Mas todo momento de culto deve haver um julgamento interior entre a minha consciência e a minha própria vida. Assim como todos os dias que eu entro na presença de Deus, deve haver o mesmo julgamento. Não é porque está lá no quarto que não está havendo um culto, não. Está havendo um culto da mesma forma. A nossa mente, o nosso ser deve ser posto à prova todos os dias. Todos os dias nós devemos consultar a palavra e saber se a nossa vida está de acordo com ela, se os nossos pensamentos estão de acordo com ela, se as verdades que nós vivemos ou achamos que é certo está de acordo com a palavra do Senhor, para que a gente não venha cair, se tornar tolo. Qualquer um de nós pode se tornar tolo. É só sair da presença do Senhor, é só negligenciar a intimidade com Deus. Não é porque nós somos fracos, não. Não é porque não tem palavra, não é por causa disso. O papel de santificação é do Espírito Santo. Mas é eu quem permito o Espírito Santo me santificar. É eu que permito manter a minha vida nele. É eu que permito ser guiado pela direção dele. Ele não me obriga, em ser humano nenhum obriga ninguém a viver pelo Espírito Santo. E se você não for convencido pelo Espírito Santo, pode receber sua condenação, porque não tem ninguém que possa te convencer a não ser Ele. Se quisermos entrar no reino dos céus, nós temos que andar no Espírito de Deus. Essas virgens, elas se perderam sim.
e serve de exemplo, uso as palavras de Paulo, serve de exemplo para nós, a não nos acomodarmos no que vivemos, a não nos acomodarmos na oração, a não nos acomodarmos no tempo com Deus, a não nos acomodarmos de vir apenas para a igreja, mas para entregar no Senhor todos os dias mais, porque todos os dias nós recebemos muito mais, nós podemos entregar muito mais, mas somos negligentes e entregamos apenas aquilo que achamos necessário. Então, em nome de Jesus, eu quero que você entenda, guarde isso. Essas virgens que muitas vezes são olhadas com desprezo, que são olhadas muitas vezes, não, Deus me livre de eu ser a Nécia. Entendendo isso aqui, você não pode julgar. Entendendo isso aqui, você tem, ao invés de julgar, é cuidar para que você não caia como essas Nécias caíram. Misericórdia. E ele continua: não sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirás que sejam tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, junto com a tentação, ele dá escape. A nossa condição de fraqueza é mais um desejo oculto, um desejo secreto, um pecado secreto que alimenta a justificativa de que é por isso que eu não vivo no Senhor, é por isso que eu não busco no Senhor, porque eu sou fraco, porque eu não consigo. Isso é uma mentira. Como o Senhor falou, tudo que você desejar você consegue. Tudo. Tudo que você quiser, você consegue. Parêntese. Mesmo que aqui o que você deseja e você conseguir possa te trazer males, consequências, seja bom ou ruim, mas você consegue. Então, entenda. O que o Senhor quer tratar conosco não é brincadeira. Vamos voltar para Mateus novamente. Mateus 25. Vamos ao versículo 3. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. As tolas continuaram agarradas à palavra, continuaram agarradas à lei, mas esqueceram de se agarrar no Espírito Santo. Se esqueceram de viver pelo Espírito. Ou seja, em algum momento da caminhada, essas que se tornaram tolas entristeceram o Espírito Santo, perderam a unção, retrocederam na santificação, se tornaram doentes e escravas do pecado. Você tem noção do que é isso? Alguém que segurou a salvação, que suas vestes brilhou, alguém que se apropriou da palavra por distração, por falta de obedecer ao Espírito Santo, perdeu a entrada no reino dos céus. Porque é isso que o final narra. Perderam a entrada no reino do céu. Perderam a unção, retrocederam na santificação, se tornaram doentes. E eu posso dizer para o cenário de hoje que as tolas hoje são aquelas que confiavam apenas ou confiam apenas em ouvir a palavra no culto. Se confiam apenas em, para outros, ter teologia. Se confiam apenas para outro ter curso de igreja. Não porque eu estou lá sobre uma cobertura, porque tem alguém orando por mim, porque
Porque eu escuto a palavra, eu tenho entendimento. Porque eu conheço, eu sei. Muitos tolos hoje, igreja tola hoje vive dessa forma. Conhecendo, entendendo, sabendo, confiando na palavra, na teologia, mas distante do Espírito Santo, sem comunhão com o Espírito Santo. Então nós entendemos que a lâmpada ela também significa a palavra. E elas tinham a palavra todas. Só que 5 delas tinham o Espírito Santo. E as outras 5 não. Tinham a palavra, guardavam a lei, estavam ali ativas, como você olha para as igrejas de Apocalipse. Porém, com famas de quem está vivo, mas está morto. Perderam a comunhão e retrocederam e foram destruídos. 1 Coríntios 15, versículo 2. Diz assim: por meio dele, vou ler a partir do 1. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes. Por meio dele, de que? Do evangelho, sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anuncieis. Caso contrário, tendes crido em vão. O que significa isso? Sabemos que é a palavra que salva. Sabemos que ela é luz para o nosso caminho. Mas é o Espírito Santo, a unção, a santificação, que nos torna capaz de obedecer o que a palavra nos diz. E foi isso que se perdeu. Essas virgens perderam a capacidade de obedecer a palavra de Deus. Perderam a unção, perderam a santificação, porque deixaram de lado o Espírito Santo, entristeceram o Espírito Santo. Na caminhada cristã que eles estavam, retrocederam e a partir daí se perderam. O reino dos céus foram fechados, a porta foi fechada e o que o Senhor disse foi: aparta de mim que eu não te conheço. Por causa de um ponto. Eu sei, Vanessa, mas é a palavra que salva, ela é luz, é a palavra que é poder. Sim, você carnalmente tem a capacidade de obedecer a palavra. Se carnalmente você tiver a oportunidade e tiver a condição de obedecer a palavra, aí eu digo sim, o Espírito Santo tem nada a ver com isso. Mas carnalmente não se pode obedecer a palavra. Te provo. A antiga aliança, na lei de Moisés, entre aspas, a lei de Deus, eles viviam uma lei onde eles deviam obedecer carnalmente. Eles conseguiam? Não. Por que nós iríamos conseguir se somos a mesma carne e o mesmo sangue? Só conseguimos obedecer a palavra, andar na luz, se houver o Espírito Santo de Deus. Ele é a capacidade que nós recebemos de obedecermos, de cumprirmos a palavra do Senhor. Mas o Espírito Santo tem se perdido de muitos. Tem retrocedido. Muitos têm retrocedido na fé. Nem se conhecem mais como cristãos. Atitudes, pensamentos, palavras. Muda. Até o semblante daqueles que se afastam de Deus muda. Se tornam pessoas irreconhecíveis. E é isso que tem acontecido. Igrejas de tolos. Que um dia, que por um momento, eram igrejas de sábios. É difícil. E isso foi o que fizeram ser
virgens tolas, se perder da comunhão no Espírito. Levaram a condenação. Se entregaram à condenação. Porque muitos não têm lutado. O Evangelho é luta, nós temos que lutar pela nossa salvação. Nós temos que, ele diz, rasga o coração, o que é que ele está dizendo? Abra o teu corpo, mexa no teu coração, arranque o mal, lute para que haja santificação, lute para que o Espírito Santo reine. Nós vivemos em uma guerra, numa militância, onde a carne quer lutar contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Nós vivemos em uma constante luta, mas quando nós nos entregamos, nós decidimos, não vou lutar. Eu já estou me entregando à condenação. Eu já estou me entregando à destruição, ao pecado, à ira de Deus. Você tem noção do que é isso? Então, Provérbios 21:20. Eu gostaria de que alguém que não tem aqui King James pudesse ler para mim. Em nome de Jesus. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. A nossa linguagem diz: na casa do sábio há riquezas poupadas, alimento armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo que pode no instante. Mas preste bem atenção na linguagem que a Ana leu. Lê novamente, Ana. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Ele citou as duas virgens. Na casa do sábio há azeite. Na casa do sábio há alimento. O azeite, ele tem 3 representações aqui. Mas ele diz que o que o tolo faz e o insensato faz, ele devora tudo, ele destrói tudo. Ele destrói o que é unção, ele destrói o que é a santificação, ele destrói o Espírito Santo de Deus, ele destrói as riquezas celestiais, ele destrói o favor de Deus, a graça de Deus, destrói o sangue de Jesus, destrói a cruz, destrói a salvação. O tolo, o insensato destrói, mas o sábio, ele tem armazenado o azeite, a riqueza, a unção, a santificação, o Espírito Santo de Deus. Por favor, não destrua. Não destrua a obra de salvação. Não destrua o poder de Deus sobre a sua vida para te salvar. Não destrua. Eu falo isso com temor. Não se deixe levar pelas armadilhas do inimigo. Efésios 4, versículo 17. Ele diz assim: sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não vivais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo. Ele está falando a um povo que conheceu o Senhor, um povo que estava se santificando, que passou novamente a se entregar a uma vida como os gentios, vivendo como se fosse ímpio, sem conhecimento da palavra, na inutilidade dos pensamentos, naquela velha natureza. Olhe, preste bem atenção, quando você se afasta da presença do Senhor, mais mal lhes rodeia a sua mente para que seja um peso, para que você caia. Não pense que quando você entregou sua vida ao Senhor pela primeira vez, e você foi curado, foi limpo, foi liberto, foi sarado,
você vai retornar como se fosse a primeira vez que você entrou. Não, haverá mais peso de pecado, mais jugo, mais tentação, mais desequilíbrio emocional, porque os espíritos malignos encontraram uma casa vazia que uma vez foi preenchida pelo Espírito Santo e agora vai trazer mais males e destruição para a vida. E sabe por que vem com males e destruição para a vida? Porque há uma maldição sobre o desobediente, onde espíritos malignos tomam a vida e oprimem por causa da falta da prática da verdade, por causa da falta da prática do Evangelho, que uma vez penetrou no coração e foi desviada para viver impurezas, iniquidades e uma vida mundana como os gentios. Entenda. Você não tem noção. O Senhor, Ele tem nos insistido. Ele insiste em nos alertar a não viver como gentios. Ele tem insistido a nos agarrarmos à palavra de Deus, a permanecer na palavra do Senhor até o fim. Sem sair da unção, sem sair da santificação, sem sair da presença. Entenda bem. Eu e você podemos ser vítimas, podemos cair, podemos nos tornar nécias e imprudentes, se não vigiarmos e manter a nossa vida na presença do Senhor. Não é só vir para o culto, não é só fazer uma oração de fariseu, não é só orar em línguas com o coração vazio, porque a oração em língua com o coração vazio. Ora em língua só está aqui, mas o fluir não está aqui. Não é só cantar uma canção sem sentir o peso dela no coração. Sabe, viver para o Senhor é espiritual, não é físico. Antes de tudo, o meu espírito deve manifestar. É Ele que deve declarar para o meu corpo e para todos que estão ao redor a quem eu pertenço. Então entenda em nome de Jesus. Muitos hoje estão perdendo a salvação porque estão desprezando o azeite, estão desprezando a comunhão, estão desprezando a presença. O azeite representa o Espírito Santo. E olha só, ele continua dizendo: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separado da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao endurecimento do coração. Olha, há pessoas que se fecham para servir, que se fecham para orar, que se fecham para jejuar, que se fecham para trabalhar no reino, que se fecham para buscar a santidade. Ele diz: endurece o coração. E por endurecer, a sensibilidade não chega. Se eu tenho uma casa como essa casa, por que ela tem parede? Para impedir que o sol entrar. Quando eu coloco barreiras, quando eu coloco um muro de insensibilidade, de dureza, uma parede, o meu coração não é alcançado. E ele diz: olha, devido à ignorância em que vive, devido ao embrutecimento e endurecimento do coração, havendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram ao estilo de vida depravado. A depravação não quer dizer só coisas sexuais. Depravação é tudo aquilo
que atinge a santidade. É tudo aquilo que era santo e eu torno profano. Para resumir. E ele diz: cometendo com avidez toda espécie de impureza. Mas não foi isso que aprendeste de Cristo. Por que não praticamos o que aprendemos de Cristo? O Senhor diz: eu não te ensinei a ser duro, eu não te ensinei a enganar o coração, eu não te ensinei a endurecer o coração, a ser ignorante, a se fechar, a voltar novamente. Não é isso que eu quero, que você volte novamente a ser como gentil, a ser condenado, a viver na inutilidade dos pensamentos, a viver mergulhado em trevas. Não foi isso que eu te ensinei. Eu te ensinei a triunfar sobre ela. Eu te ensinei que você tem um espírito ousado que te faz vencer todas as situações. Eu te ensinei que você é forte e corajoso, que você pode lutar, que você pode vencer. Eu te ensinei que eu te dei um novo caráter, que agora a tua mente é a mente de Cristo, é uma natureza de Deus na qual você pode usá-la a teu favor. É isso que eu te ensinei. Eu te ensinei que o Evangelho, a palavra é salvação se tu anda por elas. Eu te dei a capacidade de você andar na palavra de Deus, te enviando o Espírito Santo. É isso que o Senhor nos ensina. É isso que nós aprendemos de Cristo. Tudo aquilo que nós erramos e falhamos não foi de Cristo que nós aprendemos. Foi do mundo, da velha natureza. Mas por que priorizamos tanto a velha natureza e deixamos passar a salvação? Lembrando mais uma vez, as 10 virgens, dentre elas as 5 sábias permaneceram no azeite, na presença, no Espírito, mas outras 5 se perderam no caminho e alcançaram não glória, mas condenação. Não esqueça, em nome de Jesus. O azeite, novamente, representa o Espírito Santo. Na qual nós jamais podemos entristecer. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, o conselho que ele nos dá é: sede bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. Não podemos entristecer o Espírito Santo. 1 Samuel 16, versículo 13. Ele diz assim: versículo 13. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite. Lembrando que 5 virgens estavam com azeite e 5 não tinham o azeite. Samuel, e aqui eu vou dar a representação do azeite. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi e Samuel retornou para Ramá. O Espírito Santo, ele é representado também pelo azeite. Outro versículo e outra representação. O azeite também representa unção. Ou seja, o azeite, ele também é um óleo feito para consagrar profetas, sacerdotes, reis. E é uma marca de que uma pessoa está unida a Deus. Então, primeiro, ele representa o Espírito Santo. Quando ele foi derramado e ungido, o Espírito Santo é poderoso. Segundo, ele é um óleo derramado para ungir profetas, sacerdotes, reis. E nós vemos que hoje muitos já estão perdendo ministérios, dons, autoridades
por perder a comunhão, a santificação, por perder a presença do Espírito Santo. Êxodo 30, versículo 31, diz assim: E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Isto será para vós e para todas as vossas gerações futuras, como um óleo sagrado para a unção. Não será derramado sobre o corpo de nenhum homem. E quanto à sua composição, não fareis outro bálsamo semelhante a esse. Esse é um óleo sagrado e santo, deveis preservá-lo. Quem preparar outro azeite parecido e colocá-lo sobre um profano, será exterminado do seu povo. Então ele diz, o versículo 31, que esse óleo, é um azeite, óleo sagrado, é um óleo sagrado para unção. Então nós entendemos que há sim uma representação de um azeite ser derramado como unção sobre nossas vidas. Outro ponto, o azeite representa santificação e cura. Tiago 5,14 ele diz: olha, se alguém está doente, pegue o óleo, pegue o azeite, derrame sobre a cabeça do enfermo, faça a oração. Se esse tiver cometido pecados, entenda, olha só, esse será restaurado. Confessando o pecado será restaurado. A oração do justo salvará o enfermo. O que significa a oração do justo salvará o enfermo? E por que ele falou de pecado? Se houver transgredido, afastado do Espírito Santo, se houver entristecido o Espírito Santo, ele diz: está doente, está enfermo na alma. Você vai sentar, vai conversar, e essa pessoa vai se reconciliar, e a oração vai haver novamente o derramar do Espírito Santo de Deus. Ele será restaurado espiritualmente, a unção retornará, e ele poderá prosseguir perdoado e livre de toda enfermidade e culpa. Parece simples, mas veja como há uma conexão com tudo aquilo que temos ouvido. Então, o Espírito Santo, ele é o azeite que nos santifica. Ele tem poder de cura. Enquanto se tem comunhão com Deus, nós recebemos cura, recebemos libertação, recebemos santificação e somos separados para Deus. Então, entenda, muitos hoje têm o dom ministério. Olha só, tem o dom ministério, foi batizado, recebeu verdadeiramente o dom da profecia, recebeu o dom ministerial de ser pastor ou sacerdote, tinha aquela unção quando orava, quando buscava ao Senhor. Porém, no decorrer do caminho, muitos abandonaram a comunhão e ficaram se movendo só pela profecia, pela emoção, se movendo só pela oração, pela intercessão externa, não interna. E aí se torna uma presa fácil para o inimigo lançar mentiras, falsas profecias, enganos. E essas pessoas dizem no final: Senhor, em teu nome eu curei, eu profetizei, Senhor, em teu nome, eu expulsei demônios, libertei cativos. E o Senhor: se aparta de mim, pois eu não te conheço. Vocês praticam a iniquidade. Praticaram a iniquidade. Ou seja, continuaram no pecado, usando os dons, usando aquilo que o Senhor tinha derramado sobre essas vidas. Aparta-te de mim. Aparta-te de mim. Hoje as pessoas caminham cheias de profecia. Nós já sabemos disso. Cheio de profecia, cheio de oração, de intercessão, cheio do fogo estranho, sem intimidade, sem comunhão com Deus. Já foi perdido faz tempo, mas está lá só a casca ministrando vazio. É a realidade da igreja de hoje. Parecem espirituais, como Timóteo diz,
parecem ser santos, parecem ser misericordiosos, cheios da unção, boas orações, boas palavras, mas Timóteo é exortado a dizer: se afasta desses. Paulo diz: se afasta, são hipócritas, são mentirosos, um dia já foram, mas hoje não são mais verdadeiros cristãos. Você entende a gravidade disso? Você entende o chamado que nós temos? Quando o Senhor nos pede para preservar, para manter o foco, para manter a palavra, a doutrina, a disciplina, para mantermos nossa vida no Evangelho que temos vivido, Ele está nos separando verdadeiramente para entrarmos pela porta da salvação. Aleluia, Deus. Versículo 4. De Mateus 25, versículo 4. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. Estou encerrando. Pensei que essa palavra fosse em meia hora. Não vou dizer a hora que ela já está. Não olhe não, viu? Novamente, entretanto as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. Ou seja, as prudentes estavam cheias do Espírito Santo, cheias da unção, santificadas, curadas, libertas, cheias do poder da palavra, porque elas estavam com a candeia, estavam com azeite. O azeite é o Espírito Santo, unção, santificação, cura, libertação, e cheio do poder da palavra, operando, sendo ministros, sacerdotes, testemunhos de Deus e de Cristo. Foi assim que essas virgens sábias foram pegas pelo Senhor quando foi chamada, cheia do Espírito, cheia do poder de Deus pela palavra, libertas, curadas, santificadas, vestidas com as vestes brilhantes, resplandecendo, ainda agarrada com o Evangelho da salvação, agarrada ao Espírito Santo, cheias do poder de Deus. Foi assim que elas foram encontradas. E é assim que nós devemos sermos encontrados pelo Senhor, cheios do Espírito Santo, cheios da unção, santificados. É assim que o Senhor quer nos encontrar. Amém? Mas existe ainda uma oportunidade sobre nós. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Existe ainda uma esperança. O Senhor nos exorta exatamente porque Ele deseja que venhamos mudar. Ele nos sacode para que a gente acorde, porque as 10 estavam dormindo. As 10 dormiram. Sabe o que significa as 10 dormir? Significa que mesmo as sábias ainda continuaram no risco de desprezar o Espírito Santo, ou seja, dormindo. Sabe, às vezes distraídas, priorizando outras coisas. As 10 dormiram. Mas ainda há misericórdia do Senhor sobre nós. E talvez a gente possa se identificar em alguns pontos, em algumas características, como tolo, como virgem tolas. E muitas vezes a gente pode até mesmo ver em certos pontos
que a gente não está sendo aquela cristã intensa, aquele cristão cheio do avivamento, cheio da presença. Alguns pontos a gente encontra uma semelhança dessa virgem tola. Mas o Senhor, em sua misericórdia, o que Ele deseja é: volte, arrepende-te. Não seja negativo em sua mente, não seja sem fé, mas volte. Há uma exortação sobre a igreja de Éfeso. Tem fé, tem força, tem palavras, sabe identificar aqueles que são maus, mas tem algo que pode levar à condenação eterna: abandonar o primeiro amor. Sabe, as tolas, elas abandonaram o amor pelo Espírito Santo, o amor pela presença de Deus, o amor pela santificação, o amor pelo reino, o amor por Cristo. Ele diz: lembra-te de onde caiu, te arrepende, retorna. Se você não fizer isso, ele diz: eu vou remover teu castição, será cortado das 7, será lançado fora. Mas existe por outro lado outra promessa. Ele diz: mas se você permanecer, você receberá algo no reino dos céus. Então, em nome de Jesus, que essa palavra sirva de alimento para que você mude a partir de hoje, para que você se entregue verdadeiramente a partir de hoje a santidade. Se entregue à presença do Senhor. Cuide para que seu azeite não se perca, não escorra das suas mãos. Cuide para que ninguém tome a tua coroa. Você já está vestido com vestes reais. Acho que aquelas tolas que se tornaram tolas estavam vestidas com vestes brilhantes, estavam com coroas de reis, de sacerdotes, estavam ali plenas no Espírito de Deus, na palavra de Deus. Zele pelo Espírito Santo que te foi concedido. Ele quer te salvar. E eu posso dizer que o Espírito Santo quer salvar a nós mais do que a nós mesmos queremos. Ele luta por nós mais do que nós lutamos pela nossa própria salvação. Ele insiste em nós quando até mesmo muitos já têm desistido de si próprio. Porque o objetivo do Espírito Santo aqui é cumprir seu ministério, de converter corações, de levar a salvação a pessoas cativas, oprimidas, a pessoas que são escravas do pecado. E Ele quer entregar diante dos céus uma igreja lavada e remida, uma igreja santificada, uma igreja pura. Esse é o ministério dele. Ele trabalha incansavelmente para nos manter limpos. Ele trabalha de dia e de noite. Ele move pensamentos, ele move sonhos, move visões, ele move o sobrenatural, ele move impossíveis, ele move aquilo que está próximo, aquilo que não está próximo. Ele usa pessoas com Cristo, sem Cristo, ele usa de qualquer situação, porque é o braço dele estendido para te salvar, o amor que ele tem para te salvar. Então, em nome de Jesus, ainda há chance. Ainda há tempo. Mas não esqueça, todos os dias lembre-se: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não seja soberbo, achando que está bem. Quando você disser que está bem, você desprezará o Espírito Santo. Jamais coloque no seu coração que você é forte com as suas próprias mãos, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria inteligência. Enquanto você fizer isso, você se
tornará fraco, se enfraquecerá cada vez mais e não terá capacidade de alcançar a salvação. Deixa o Espírito Santo governar a tua vida. Deixa Ele guiar teus caminhos. Permita que a vontade dele seja feita. Não corra o risco de ser uma virgem tola, tendo experimentado da salvação da vida, tendo se vestido com vestes brilhantes, já tendo uma coroa. Não entregue isso ao inimigo, não entregue o que o Senhor já te deu, a condenação. Pelo contrário, todos os dias busque receber mais e mais. Mais e mais da presença de Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor perdoe, Senhor, nossas vidas. Perdoe, Pai, o pecado da negligência. Perdoe, Pai, o pecado de desprezar o Espírito Santo, de colocar, Senhor, ídolos acima do Senhor, acima do Espírito de Deus. Nos perdoa, Pai, por muitas vezes negarmos a tua ação, querendo nos esconder, ter desejos secretos, muitas vezes com incredulidade e sem confiança na tua palavra para seguir, porque quanto mais nós confiamos na tua palavra, mais nós seguimos a tua palavra. Quanto menos nós confiamos, menos nós seguimos. Então nos perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, e restitui a nossa verdadeira vida em Ti, derramando teu reino sobre nós. Senhor, pelo Espírito de Deus, nos dá capacidade cada dia mais de encontrarmos contigo e viver, Senhor, em novidade de vida, em novidade espiritual. Senhor, que venhamos decidir, Pai, abandonar o pecado todos os dias, uma vez que Ele bate a porta, desprezando, fechando a porta, Pai, para que Ele não atinja a nossa vida contigo, Senhor. Que possamos te amar, Senhor, incondicionalmente. Que possamos priorizar a tua presença, Pai. Muito mais do que todas as coisas, porque o mais importante é o Senhor. Todas as coisas passarão. Senhor, nos desperta, Pai, para seguirmos a tua vontade. Senhor, nessa última hora, que há o grito do noivo, nos desperta, Pai. É hora de pegarmos a lâmpada, é hora de pegarmos o azeite, Pai, e sairmos ao teu encontro. Que isso aconteça hoje, essa restauração, essa restituição espiritual aconteça hoje sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E que nesse dia, Pai, nós podemos receber o prêmio da salvação, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Que você possa orar, que você possa buscar, em nome de Jesus, o conceito com o Senhor. No momento de intimidade e comunhão com Deus, Ele quer falar com você poderosamente. Não aqui, mas no íntimo, no seu quarto. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Palavra forte, mas ao mesmo tempo uma palavra que nos encoraja a mudar nosso estilo de vida como cristão. Palavra que nos traz na verdade nos faz refletir como nós temos buscado verdadeiramente ao Senhor. Será que nós temos conservado as nossas lamparinas acesas? Será que nós temos conservado verdadeiramente as nossas vestes limpas diante do Senhor? Devemos lembrar que nunca é tarde, queridos. Todo dia é um dia da gente mudar. Todo dia é um novo dia para a gente tomar novas decisões. Pelo conhecimento da palavra que o Senhor já tem nos dado,
nós deveremos sim tomar decisões corretas, decisões que em muitas ocasiões não agradam a nossa carne, mas que agradam ao nosso espírito. E em nome de Jesus, que nós venhamos não simplesmente ser tocados por essa palavra, porque o Senhor já nos tocou através dessa palavra, mas que nós venhamos viver essa palavra verdadeiramente, tendo em mente que tudo passará. Nada aqui nessa terra ela é para sempre, mas que o Senhor tem reservado para mim e para você, esse é eterno. E é isso que nós temos que ir buscar, cavar. É a nossa salvação em Cristo Jesus. Lembre-se, o Senhor já te chamou, mas talvez você ainda não tenha sido escolhido dele. Mas não é tarde. Hoje é a hora que Deus te chamou e que Deus te chama para você ser um escolhido dele, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, que o Senhor possa estar abençoando grandemente os teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, olha para essas pessoas que estão aqui nessa noite, Pai. Quanto tem perseverado diante da tua presença, Pai. Todos que estão presentes aqui nessa noite, meu Pai, têm uma trajetória de intimidade contigo, muitas vezes errantes, mas reconhecendo o seu erro, sua falha e dando um novo passo, te pedindo perdão, porque eu creio, meu Pai, que todos que estão aqui nessa noite, meu Deus, anseiam em passar a eternidade. Passar não, viver a eternidade ao teu lado, Senhor, em nome de Jesus.